de Jacó foi vendido pelos próprios irmãos por 20 moedas de prata. Estavam com tantos ciúmes e tão zangados por José ser o filho favorito e ainda por cima ter sonhos especiais da parte de Deus que mostravam que ele seria uma pessoa muito importante, que acabaram por fazer esta coisa terrível, vender o próprio irmão. E lá estava José, a ser levado pelos comerciantes para um lugar que ele não conhecia, para um lugar bem distante da sua terra e da casa dos seus pais. Os comerciantes levaram José para o Egito e lá ele foi vendido como escravo a Potifar, o chefe da guarda do faraó, o rei do Egito. José teve que aprender a trabalhar bastante, muito duro, a fazer tarefas difíceis e bem trabalhosas. Mas Deus estava a cuidar de José. Por muitos anos, José então trabalhou para Potifar, que confiava bastante no trabalho e na capacidade de José. Mas um dia, ele foi acusado injustamente de ter feito algo que ele não fez. E José, o nosso José, acabou na prisão. É verdade. Mas mesmo na prisão, Deus continuava a cuidar de José. E todos ali, naquele lugar, também gostaram de José e apreciavam José. Por isso, até, imaginem vocês, José foi encarregado de cuidar dos outros prisioneiros. E certa vez, lá na prisão, estavam 2 presos que tinham trabalhado no palácio do faraó. Estes 2 presos tiveram uns sonhos que os deixaram muito perturbados e andavam bem perturbados, cabisbaixos, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar, até que José os ajudou. José percebeu que era o rei amoroso que estava, através dos sonhos, a avisar o que iria acontecer na vida destes 2 servos do faraó. E é verdade, os sonhos realizaram-se, tal como José tinha previsto. Bom, passou-se mais algum tempo e desta vez foi o faraó que teve um sonho perturbador. Ninguém no palácio conseguia interpretar os sonhos lá do faraó, até que alguém se lembrou: espera aí, havia um jovem na prisão que ele interpretou os sonhos dos servos do faraó. Vamos mandá-lo chamar. O faraó mandou então chamar José, que uma vez mais, com a ajuda do rei amoroso, conseguiu dizer o significado daqueles sonhos. Bem, o faraó ficou tão impressionado com José que até o tornou governador do Egito. Ele estava admirado com a capacidade e com a inteligência de José. Por isso, depois do faraó, José era agora o homem mais importante. José era muito competente no trabalho que fazia e toda a gente o respeitava lá no Egito. E ele estava a fazer exatamente aquilo que deveria fazer. Ele começou a tratar de tudo, a fazer os preparativos para que não houvesse fome nem falta de comida no Egito. É que no sonho do faraó, Deus tinha avisado que iria haver 7 anos com muita comida, muita fartura, mas depois haveria uma grande fome, 7 anos de muita fome. Então José preparou tudo para que não faltasse comida no Egito. E eis que chegou o tempo da fome. Por toda a terra faltava comida. Em Canaã, onde morava a família de José, também havia fome. Faltavam comida. Os irmãos de José e o seu pai estavam também com fome. A família especial que Deus tinha escolhido dos descendentes de Abraão estava agora em perigo. Se não arranjassem comida, iriam todos morrer à fome. Jacó, entretanto, soube que no Egito ainda havia comida. Por isso, enviou os seus filhos para comprarem comida no Egito. E quando chegaram ao Egito, ajoelharam-se diante de quem? Do governador, é verdade. Eles não reconheceram que o governador era o seu irmão. Mas José reconheceu os seus irmãos. Era agora a oportunidade de José vingar-se de todas aquelas coisas terríveis que os seus irmãos tinham feito. Mas José não fez isso. José não era assim. Os seus olhos, quando viram os seus irmãos, encheram-se de lágrimas e no seu coração, em vez de ódio e vingança, havia amor e perdão.
Ele tinha perdoado os seus irmãos e, claro, cuidou deles. Toda a família de José, que ainda vivia em Canaã, veio então para o Egito. José cuidou muito bem da sua família. Deus estava a cuidar desta família especial, pois seria nesta família que o príncipe valente um dia iria nascer como um homem. O príncipe do reino de amor também deixaria o seu lar, o seu pai, o seu palácio para vir à terra dos homens. E tal como José, também seria odiado pelos seus irmãos, tentariam matá-lo e até seria vendido por moedas de prata. Tal como José, o príncipe valente também seria preso injustamente. Mas tudo isso Deus iria utilizar para o bem. Deus estava a utilizar todas as coisas que estavam a acontecer como parte do plano especial para salvar o mundo dos seus pecados. Mas antes do príncipe valente viver todas estas experiências que José também viveu, havia ainda muitas coisas que o príncipe precisava fazer e muitas outras visitas que o príncipe valente iria fazer à terra dos homens. Mas por que o Senhor Jesus, o príncipe valente, ainda veio várias vezes antes de vir definitivamente à terra na primeira noite de Natal? Tens que ficar com atenção nos próximos dias para descobrir. Até amanhã!